Queridos amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Que alegria em ter a sua presença em mais um programa. Não se esqueça, interaja conosco, a sua interação ela é muito importante. Nós estamos vendo que no programa anterior, Maria João de Deus nos fala da importância da prece, nos fala da alimentação no mundo espiritual, nos fala do pensamento, quanto que interfere na vida do espírito, a conversa, os assuntos, e nós vamos dando continuidade nesta linha de raciocínio em que Maria João de Deus está nos instruindo através deste livro maravilhoso que é Cartas de uma Morta. Hoje nós vamos iniciar pelo capítulo 33º, a preparação às lutas futuras, quando ela nos ensina influxos abençoados e inspirações salvadoras. Daí promanam para a humanidade mensagens enviadas pelas almas que, sob qualquer bandeira, viveram como condutores diretos ou indiretos da coletividade. A vida, pois, aí decorre como se fosse numa abençoada estação de repouso, onde se descansa de muitas lides e se aprendem as mais proveitosas lições para o progresso nas lutas futuras. Nós, seja aqui, seja no mundo espiritual, nós sabemos que a reencarnação é uma necessidade para o nosso espírito. Nós estamos vivendo sob o regime de expiações e provas. Então nós temos o que expiar, que é o que nós fizemos no ontem, expiamos no hoje, e nós temos o que provar para vermos se verdadeiramente adquirimos as qualidades necessárias para o homem de bem. Nós notamos que estas aspirações dependem do nosso esforço. Nós, às vezes, colocamos muito a responsabilidade nos ombros dos espíritos, mas tem coisas que dependem única e exclusivamente de cada um de nós. As forças salutares podem ser uma inspiração dos amigos espirituais, mas se eu não fizer a parte que me compete, do que adianta eu ser inspirado? Do que adianta eu conhecer? Do que adianta eu saber? É necessário que nós passemos a observar um pouco mais tudo que está ao nosso redor. Por isso que ela diz, as preparações, as lutas futuras, seja no mundo espiritual, existem as suas lutas. Maria João de Deus não nos descreve com tanta propriedade, dizendo a luta que foi para assumir que estava desencarnada. A luta que foi para ela assumir que não teria a oportunidade do convívio com seus filhos tão amados, com o seu companheiro que ela havia deixado na terra, com os seus familiares e os seus amigos. A luta que não foi para ela ter deixado o seu lar terreno, uma luta natural, porque envolve saudade, o querer bem, o querer proteger, o querer cuidar, o querer amar para ser amado. Então envolve um monte de coisas que às vezes nós não observamos, mas que é necessário observarmos. E ela continua no capítulo 34º, quando tem como título A Luz e a Flora do Além. O tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado, verificando-se, em lugar da treva noturna, leve diminuição da intensidade da luz solar, a qual se torna
esbatida como num dos vossos lindos crepúsculos, repletos de colorações e nuances admiráveis, como se a luz interpenetrasse todas as coisas. Olha que interessante, na região espiritual em que Maria João de Deus se encontra, não existe a noite como nós temos aqui. Tem uma diminuição da energia solar, dos raios solares, da iluminação solar, mas não tem aquela noite densa, aquele escuro denso que nós temos aqui na Terra. Olha que informação valiosa que ela nos passa. E outra coisa, o tempo daqui é diferente do tempo de lá. Por ser diferente, as horas lá passam diferente da nossa aqui. As 24 horas que compõem um dia não são as mesmas 24 horas que compõem um dia na dimensão em que Maria João de Deus está. Os 60 segundos que compõem um minuto do nosso dia não são os mesmos 60 segundos que compõem um minuto na dimensão de Maria João de Deus. Então a cronologia deles para com a nossa é totalmente diferente. Então cada dimensão tem a sua cronologia. Cada dimensão tem o seu tempo. Imagina, se a região de Maria João de Deus é assim, imagina onde Jesus está, que é a 7ª dimensão, a dimensão crística, onde ali já tem contato com os Cristos dos outros planetas, onde já tem contato com os espíritos bem-aventurados, purificados, que já atingiram um grau grande na sua evolução. Não dá nem para imaginar. Mas é importante nós sabermos que cada dimensão tem o seu período, o seu tempo, o seu horário. E ela continua. A vegetação é extremamente interessante e bizarra em comparação com a da Terra. Olha que fato interessante. A vegetação é diferente. André Luiz conta no livro Nosso Lar que ele viu algumas plantas que de dia captam a energia do sol e à noite ficam iluminadas, colocando a carga energética que absorveu do sol. E olha que Maria João de Deus está numa cidade mais adiantada do que a cidade de Nosso Lar. Maria João de Deus está numa dimensão mais evoluída que aqui está Nosso Lar. Então ela fala que a vegetação é totalmente diferente. Por isso que eles têm dificuldade de narrar para nós como é que funciona o mundo espiritual. Porque a vegetação é outra, o clima é outro, o tempo é outro. Ela não está dizendo que a noite para eles é diferente da noite para nós. Não existe essa escuridão que nós temos noturna aqui na crosta. Então nós passamos a ver que para entender o mundo espiritual, a gente não pode estar com a cabeça de quem está encarnado. Porque a realidade lá é diferente da nossa. Ela está narrando uma dimensão superior. Mas nós já paramos para analisar também que tem muitas regiões inferiores que não têm a luz do sol, por exemplo. É uma escuridão diária pela vibração dos seus coabitantes, dos seus moradores. Então o mundo espiritual é muito vasto. Tem a sua parte bela, nobre e digna. Quem não quer ir para um lugar parecido com o que Maria João de Deus nos descreve? Mas para atingirmos esta região, nós temos que ter trabalhado para tal. Nós temos que ter esforçado para tal. Isso é fundamental e imprescindível nós termos em mente. E ela continua. Imaginai um craveiro florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazerdes uma ideia do que estou descrevendo. Poucas flores são mais ou menos semelhantes à dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareceriam extravagantes à primeira contemplação. Caracterizam-se, porém,
por sua indescritível e invulgar delicadeza. Então eu fico imaginando também a dificuldade de Maria João de Deus em nos descrever, por exemplo, uma planta do outro lado, sendo que às vezes não tem nem palavras no vocabulário para descrever. Então ela pega o que ela conseguiu descrever e transmite para nós. Por isso que eu digo que um livro como esse, o Cartas de uma Morta, tudo que ela descreve aqui é mais ou menos 20%, 30% no máximo do que ela viu. Por quê? Porque ela não tem terminologia para descrever, porque o que tem lá ainda não tem aqui. Nós também não podemos ter acesso a muitas coisas, porque não compreenderíamos. A verdade, ela é passada gradativamente, conforme o nosso adiantamento moral, conforme o nosso adiantamento espiritual, conforme o nosso crescimento intelectual. Então, tudo é dado sabiamente. Nós não temos contato direto com o sol, porque não estamos preparados para tal. Nós também não temos contato direto com a verdade, porque não estamos preparados para ela. A verdade é relativa, a verdade é gradativa, a verdade vai vindo conforme o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Mas só de imaginarmos que existem dimensões sublimadas, que existem dimensões apaixonantes, é uma maravilha. A descrição, a beleza, o belo e o quanto nós temos vontade de estarmos numa região desta. Por isso que o ingresso é o bem perseverante. O bem perseverante não é o bem esporádico, eu faço um pouco hoje, eu faço um pouco amanhã, um pouco depois. O bem perseverante é, em todas as ocasiões, procurarmos dar o nosso melhor, fazendo o nosso melhor, para amanhã não ter arrependimentos. Agora, nós vamos ver o capítulo 35º, que tem como título Pensamentos que orientam a formação de cristais e de flores. Agora, para quem é apaixonado, para quem é entusiasmado pelo pensamento, pela força criadora, eu convido para estudarmos juntos o capítulo que vamos iniciar agora, quando ela nos informa num parágrafo único. Alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram em executores dos decretos do Altíssimo auxiliam os seres rudimentares do reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização de suas formas, de seus pensamentos, formosos e sábios, que elas saturam de elementos de astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. Espíritos nobres, espíritos elevados, ajudando no reino mineral e vegetal, ajudando na formação de cristais e das flores. É uma revelação inconteste da vida espiritual superior. É uma informação inconteste de que aquela máxima é verdadeira. Mente sã, corpo são. Mente equilibrada, vida equilibrada. Mente equilibrada poderá dar para nós uma aspiração maior à felicidade e à paz. Dupla esta que nós tanto sonhamos, que nós tanto desejamos, que nós tanto almejamos. O pensamento, ele nunca foi tido por nós aqui da Terra um estudo tão grande quanto nós temos hoje. Então nós vemos a psicologia estudando a mente humana, estudando o comportamento humano, interpretando os seus sintomas e outras correntes mais, vendo o que nós já vemos há 160 anos com a publicação do Livro dos Espíritos.
A vida, ela caminha ao influxo que nós damos conta de caminhar. Às vezes sonhamos muito em ter uma vida assim ou assado. Mas a mente merece um respeito muito grande. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Vigia a tua mente, vigia os teus desejos, vigia o teu querer, vigia os teus sonhos, vigie o que esperas para não se frustrar, para não gerar para si mesmo dificuldades que no amanhã vai ter necessidade da sua recomposição. Então, num plano superior, em que já primam pela mente equilibrada, pela mente coesa, pela mente evangelizada, um espírito nobre e digno auxilia os reinos que estão sob a sua tutela, o mineral e o vegetal, ajudando até na formação, na materialização de um cristal, por exemplo, ou de uma flor. Como a criação divina é bela. Nós saímos daquela ilusão de que a vida é apenas material, apenas o que os nossos olhos podem ver, o que as nossas mãos podem tocar, o que os nossos ouvidos podem perceber pela audição, pelo que os nossos olhos podem contemplar de belo. E nós estamos vendo que existe uma dimensão, ou dimensões, em que o seu poder é inimaginável comparado com o conhecimento que nós temos hoje. Então vamos fazer o nosso melhor para que no amanhã nós possamos coabitar uma região como esta, em que Maria João de Deus nos descreve com tanta beleza que nós nos apaixonamos, nós nos maravilhamos. Quem não quer ir para uma região desta? Mas para lá chegarmos, é necessário, repetimos uma vez mais, o bem perseverante, o bem constante, sem olharmos a quem e sem esperarmos nada em troca. Está gostando do programa Opinião Espírita? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Se inscreva! Você que está acompanhando pela postagem no Facebook, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, conheça os programas anteriores do Opinião Espírita e todos os outros vídeos que lá nós temos. Estudos do livro Nosso Lar, do livro Os Mensageiros e muita coisa legal. Um conteúdo farto para você que vem nos acompanhando, que vem nos divulgando. Além de se inscrever no canal, dê o seu like, comente o vídeo, mande a sua mensagem, mande a sua sugestão, interaja conosco para que possamos fazer um programa dinâmico, um programa objetivo em que a sua participação tem por nós um grande respeito e uma grande validade. Nós lembramos também que temos uma fanpage. O nosso endereço é facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Ali você curta a nossa página e tem acesso ao material vasto que publicamos todos os dias. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que abençoe a nossa semana, que nos dê força, ânimo e coragem. E eu espero todos, semana que vem, para darmos continuidade no estudo que estamos efetuando do livro Cartas de uma Morta. Tá gostando? Divulgue para que outras pessoas também possam nos acompanhar e juntos efetuarmos este estudo maravilhoso. Tenhamos todos um bom dia e uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Um beijo em seus corações.